Boa noite, Angola. Nossa Senhora dos Navegantes, em Benguela, padre responsável da Casa Paroquial, ferido em tentativa de assalto. Obras ao longo do caminho de ferro de Luanda. Munícipes mostram-se preocupados com a morosidade. Alimentação escolar, o Programa Nacional, foi lançado hoje em 3 escolas do Sul. Mais de 300 crianças serão beneficiadas. Mercado económico em 2025. Inflação no ano passado fixou-se em 15,70%. Segundo o BNA, dados da FAO, preços globais, os alimentos registraram subida média de 4,3% em 2025. É o Girassol Jornal, edição de sexta-feira, 9 de janeiro de 2026. Ele começa agora. Outra vez, boa noite, Angola. Bem-vindo à atualidade informativa aqui no Girassol Jornal, edição de sexta-feira. Temos todo o interesse em mantê-lo informado. Uma tentativa de assalto à Casa Paroquial de Nossa Senhora dos Navegantes, em Benguela, nesta semana, resultou em ferimentos ligeiros ao padre responsável da comunidade dos Salesianos de Dom Bosco. A polícia está a investigar o caso que preocupa a comunidade católica em Benguela. O sacerdote missionário foi surpreendido por um assaltante no seu escritório já arrombado. Com este ferro, o humilhante atingiu na cabeça o padre Luigi e colocou-se em fuga, tendo resultado em um assalto frustrado. Era 21 horas, entro no portão, tento de abrir o portão e uma pessoa sai aqui deste lugar de entrada, de espera, e vem, me investe, me bate com um ferro na cabeça e depois foge. Acho que ele estava tentando de entrar, vai ver, ele estava tentando de abrir a porta com um pé de, como se diz, um pé de cabra, assim, para tentar de entrar e roubar alguma coisa aqui. E quando fui surpreendido da minha chegada, então ele veio contra mim, me bateu para me derrubar assim e fugir. Infelizmente não teve nada de grave, teve 6 pontos na cabeça, me sinto bem, não teve consequências. E este homem também desapareceu, porque pulou o muro depois de cinta aqui do quintalão e fugiu lá para o lado do caseque. O sacerdote salesiano explica que esta é a 3ª vez que a comunidade cristã foi assaltada, situação que preocupa, mesmo com a presença de seguranças. Nós aqui na paróquia, neste último mês, tivemos 3 assaltos já, um aqui, outro na Boa Esperança, na Capela do Santíssimo, onde entraram destelhando o teto e roubando as cadeiras, e um mês atrás, na casa das filhas da África, que mora lá no Calombo, aí também foram assaltadas e roubaram os pertences de 2 visitantes, 2 irmãs visitantes, telefone e documentos também. Então, a situação é difícil neste bairro e nesta região, mas acho que é um pouco em todo canto. Então devemos todos trabalhar para que esta juventude possa encontrar um futuro diferente e possa ter mais esperança de vida e não se coloque neste caminho. Por sua vez, o porta-voz da polícia diz estar a par da situação que colocou em perigo o padre missionário de nacionalidade italiana. A Polícia Nacional tem o domínio, já trabalha para identificação, localização e detenção do presumível autor. Portanto, a Polícia Nacional fez-se ao local, interagiu com o reverendo padre para melhor compreender como este meliante teria acedido àquele complexo. Portanto, visto que o complexo é assegurado e naquela noite estava com 6 protetores privados de segurança a vigiarem, portanto, o local. Em momento algum, um dos protetores privados de segurança alertou a Polícia Nacional ou interveio e assim tudo se desenrolou. Relatos do assalto frustrado ao escritório do padre salesiano de Dom Bosco, da paróquia de Nossa Senhora dos Navegantes, na cidade de Benguela.
As obras ao longo do caminho de ferro de Luanda estão focadas na sua modernização e expansão, com destaque para o corredor que vai dar até ao novo aeroporto António Agostinho Neto, incluindo a construção de novas estações multimodais. As estações já concluídas, como a de Viana, por exemplo, ainda encontra-se inoperante, situação que preocupa os munícipes ouvidos pela Rede Girassol. Trata-se de obras que vão dar lugar a estações ferroviárias modernas para servirem como plataformas de negócio e mobilidade, incluindo as do Bungo, Museques, Viana e Baia, além do terminal ferroviário do novo aeroporto. Em Viana, os munícipes entendem que o não funcionamento de algumas estações implica prejuízos avultados para o Estado, apontando a entrega para a gestão privada como solução para a rentabilidade. Acredito que estamos aqui todos para fazermos uma Angola melhor. E tanto o Estado quanto nós, ou seja, quanto o Estado quanto as empresas privadas, estamos aqui todos para uma Angola melhor. Então, se há uma pequena dificuldade na parte do Estado, neste caso, em pôr as estações a funcionarem da melhor forma, então podemos apostar também nas empresas privadas, né? Se há aquela disponibilidade e força de vontade para pôr as estações no bom funcionamento, nunca é demais. Sim, ocupa porque deveria ser usado ou utilizado para que produza qualquer coisa também no país. Quando isso fica sem usado, não fica mesmo bem, porque é uma perca para a nação. Perdemos alguma coisa que deveria ser beneficiado e esses benefícios que poderiam ajudar também na população. Mas também há quem pensa diferente. Wilson Moangueiro acredita que com mais tempo tudo estará em conformidade para o funcionamento das estações ferroviárias. As coisas fazem devagar, é como uma criança que nasce, começa primeiro a gatear, depois começa a andar, depois começa a falar. É como estamos à espera da mesma eventualidade que o senhor acabou de abordar comigo. Eu não posso dizer que não, tudo pode acabar logo de um dia para outro. Então, como é dia de... Vamos esperar que as verbas podem entrar até no momento que nós vamos ter mesmo a mesma locução que estamos à espera como nós munícipes. No facto que é uma estação que todos poderiam beneficiar, tanto para ir na Baixa ou no outro lado, como também aproveitar no sistema do negócio. Deveria dar alguma coisa, tanto no município, como também no nosso estado. Mas quando fica assim, com muitos anos, sem utilização, já não vai beneficiar mais. Para os munícipes, é importante que se conclua definitivamente as obras para contribuir no processo de locomoção da população. Há muita dificuldade da nossa parte, locomover mesmo de um sítio ao outro, para realizar as nossas ações, né? Cumprir com o nosso objetivo. Por exemplo, tem alguns irmãos que são residentes cá em Viana, no Capalanca. Eles querem comprar querem comprar bilhete para pegar aí o comboio, que é para poder irem trabalhar. Porque alguns apanham comboio somente para poder irem ao serviço, vão lá cumprir com as suas atividades e depois voltam para casa. Mas nesse momento, como não está aberto, não está funcionando, está parado, então está a dificultar muito dos nossos irmãos que são residentes aqui em Viana. Por esta altura, continuam as obras de emergência para a vedação e proteção da linha férrea, de modo a evitar o comércio ambulante, depósitos de lixo e atos de vandalismo que anteriormente reduziam a velocidade dos comboios. Um ano depois da elevação à categoria de município, os molevos continuam a enfrentar carências em serviços básicos como saneamento, água, energia elétrica, infraestruturas rodoviárias, escolas, hospitais e segurança. Situação que preocupa moradores e atrasa o desenvolvimento local. Apesar de já funcionar como município há cerca de um ano no âmbito da nova divisão político-administrativa, os molevos continuam marcados por profundas insuficiências nos principais serviços públicos essenciais à vida da população. A falta de saneamento básico, o acesso à água potável, o fornecimento de energia elétrica são das queixas mais recorrentes dos moradores. 8 meses aqui a falta de água, é muito tempo. Comprando água, um bidão a 150.
não é pouca coisa, estamos a sofrer, vê bem. Compramos água lá na vila, para aqui no bairro da Boa Fé. Até dependemos dos jatos de motoqueiros para chegar até aqui, que trazem bidões de água. A cada 150 kwanzas compramos uma gupa-pata. Imagina quem tem uma família completa em casa de 6 pessoas ou mais, comprando uma gupa-pata de água equivalente a 5.300 kwanzas, é muito dinheiro. Nessa área da Boa Fé estamos mesmo muito mal mesmo. Muito mal, os gatunos assaltam mesmo os tetos, estão a tirar as portas, as janelas. Não temos água, bidão de água é 200 kwanza. Aqui na Boa Fé, no município, está mesmo mal. Crianças que vão na escola estão sendo assaltadas, as crianças tiram os calçados, batem. Então, estamos a ver mesmo que aqui estamos mesmo num perigo. As estradas em mau estado dificultam a circulação das pessoas e mercadorias. Em várias zonas, as vias permanecem em terra batida, tornando-se praticamente intransitáveis durante a época das chuvas. Temos dificuldade do acesso à rua. Precisamos que o governo preste atenção nessa situação e que melhore essa situação. Precisamos de asfalto mesmo, precisamos de urbanização na rua e precisamos de alguns serviços. Não temos banco. Aqui, para movimentar um valor, temos que mandar os filhos até a vila, que é a sede, né? Então já nos complica. Não temos multicaixa aqui e precisamos de muito serviço aqui. No setor social, a insuficiência de escolas e unidades hospitalares é outro motivo de preocupação. As poucas escolas existentes, tal como dizem os moradores, registram turmas superlotadas, enquanto muitos pacientes são obrigados a deslocar-se a outros municípios para receber atendimento médico por falta de hospitais e centros de saúde com capacidade adequada. Aqui tem muita gente inteligente, tem muita gente formada. Metendo aqui, tem muito espaço de lazer, fazem algum espaço de lazer, só mesmo leitura, mesmo só leitura. Trazendo grandes astros, mestres da leitura, da língua portuguesa. Seria muito bom. Os moradores apelam às autoridades locais e centrais para que priorizem investimentos nas áreas básicas no município dos Molenvos. Todavia, contactada a administração local sobre as preocupações apresentadas pelos munícipes, mas sem sucesso. A taxa de inflação em Angola fixou-se em 15,70%, segundo dados avançados nesta sexta-feira pelo governador do Banco Nacional de Angola, Manuel Tiago Dias, que destacou igualmente a redução significativa face aos 27,5% registrados em 2024. A estabilidade cambial é um dos fatores que contribuiu para a queda num ano em que Angola registrou igualmente o aumento das reservas nacionais. A inflação baixou para 15,7%, uma desaceleração comparativamente ao ano de 2024, que se fixara em 27,6%, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística, divulgados pelo governador do Banco Nacional de Angola. Manuel Tiago Dias reconheceu ser uma taxa alta, garantindo o trabalho árduo para a redução da taxa de inflação e equipará-la à taxa da região da SADC. De acordo com o governador Manuel Tiago Dias, o aumento da oferta de bens e serviços tiveram grande incidência para a queda da inflação. As informações preliminares a que tivemos acesso mostram que a atividade do setor não petrolífero apresentou um certo dinamismo no ano de 2025, com destaque para a indústria transformadora. Por outro lado, ali onde continuamos a assistir déficit de oferta de bens, principalmente no que diz respeito aos bens essenciais de consumo, este déficit foi coberto pelas importações. A estabilidade cambial, com maior oferta de divisas no mercado, segundo o governador do Banco Central, contribuiu para a desaceleração da inflação. Os bancos comerciais, em 2025, compraram as companhias petrolíferas, as companhias diamantíferas e também a clientes diversos naquilo que nós chamamos de compras regulares, cerca de 8,8 mil milhões de dólares norte-americanos,
que comparam com cerca de 7 mil milhões de dólares no mesmo período do ano de 2024. E aqui estou a fazer referência apenas ao registro das compras de janeiro a novembro, porque ainda estamos a consolidar os dados do mês de dezembro. O governador do regulador financeiro angolano fala ainda do aumento das reservas nacionais em 2025. Elas passaram de 15,7 mil milhões de dólares em 2024 para 15,9 mil milhões de dólares no ano de 2025. Agora, é importante também referir que aquelas vendas regulares a que eu fiz referência há pouco não tem nada a ver com as nossas reservas internacionais. São vendas que ocorrem a nível do mercado cambial entre os diversos operadores do mercado. Resumindo, tivemos a inflação em queda, o mercado cambial estável, a oferta de bens na economia com aumento. O Banco Nacional de Angola diz ter sabido controlar a circulação monetária na economia, com registro do crescimento à volta dos 13% dos indicadores dos meios de pagamento. O país registrou um crescimento histórico de 70% no volume de vendas de diamantes em 2025, período em que chegou a comercializar aproximadamente 17,7 milhões de quilates, que permitiram a arrecadação de receitas na ordem de 1,8 mil milhões de dólares norte-americanos. Os resultados da comercialização de diamantes bruto em 2025 confirmam que Angola adotou a sua estratégia comercial às transformações do mercado diamantífero internacional num contexto global difícil para os diamantes naturais. Ao longo de 2025, Angola comercializou aproximadamente 17,7 milhões de quilates, alcançando receitas na ordem de 1,8 mil milhões de dólares americanos, representando um incremento de 70,2% em termos de volume e 21,1% em termos de valor relativamente ao ano de 2024. Estes números refletem uma expansão significativa da capacidade de colocação dos novos diamantes no mercado internacional devido ao crescimento particular das produções da mina de Luelu, apesar da descida expressiva de 28,9% verificada no preço médio de venda por quilate. O aumento dos volumes comercializados e da receita obtida resultou de uma gestão de vendas mais eficiente face à decisão estratégica de não constituição de estoque, contrariamente ao ocorrido em 2024 por parte das minas de Catoca e Luele. No que diz respeito às exportações, durante o ano de 2025 foram exportados 17,2 milhões de quilates, representando um acréscimo de 68,9% relativamente a 2025. Não obstante as adversidades de mercado verificadas, marcadas por mudanças estruturais constantes e alterações nas preferências dos consumidores finais. Violações de licenças e riscos de doenças animais forçaram a República da Namíbia a suspender a importação de ração e farelo provenientes de Angola. O Girassol Jornal traz reações sobre este assunto. Uma medida que deve servir de alerta para os produtores quanto à qualidade dos produtos vedados de entrar na República da Namíbia, diz o consultor de agronegócios Vítor Panzo. Entretanto, o consultor não descarta a possibilidade de se estar diante de uma política econômica adotada pelo governo namibiano para proteger a indústria e o mercado interno da concorrência estrangeira. A Namíbia está a tentar fazer, não é? Que é produzir a sua ração a nível local, por isso é que eles agora, durante estes dias, não é, que foi lançado o repto pelo Ministério da Agricultura, temos um vasto número de produtores a nível do nosso país e também o gado que nós temos já com raça melhorada que precisa
de tanta ração que Angola produz. Limitação que vai aumentar a oferta no mercado nacional. Se nós tivermos o quilo do milho e também da soja a preços mais baixos, não é? O mais importante aqui é Angola conseguir atender aos produtores de ração a nível do país, conseguirem atender o mercado nacional para que tenhamos sustentabilidade e possamos ter preços dos produtos da pecuária, estou a falar no caso da carne, chega à mesa do cidadão com preços mais baratos. Já o economista Mário Saveto tem outra visão. Saveto diz que a suspensão pela Namíbia da importação de ração em farelo com selo angolano vai fragilizar o alicerce econômico e a projeção para angariação de receitas a favor do Estado. Acho que alguma coisa falhou de nossa parte, por isso que o outro parceiro entendeu suspender aquele vínculo que tem em termos de parceria de fornecimento desse tipo de material, que muito nos ajudava no processo das exportações. Pensar em exportações é pensar na diversificação da economia para alavancar aquilo que são as receitas a favor do Estado. Está pasmado que mais do que nunca o Estado hoje precisa de que maneira arrecadar fundo para fazer face à necessidade do orçamento 2026, que temos déficit e vamos precisar muito de arrecadar fundos. O economista Mário Saveto entende ter faltado uniformização e organização do Ministério da Agricultura de Angola. Alguma coisa a nossa equipe da agricultura, espero que não esteja a errar, terá falhado nos procedimentos de evacuar os meios como tem feito no normal. Não é bom e não ficou bem na fita o parceiro identificar falha da nossa parte e dizer que não quer mais trabalhar conosco. Não ficou bem e isso precisamos analisar, mas também é mais um motivo de levantarmos a cabeça e perceber que temos de começar a mudar o paradigma. Não é bom que os outros identifiquem, nós temos técnicos, temos especialistas, devia ter sido nós a identificarmos o problema e propor ao parceiro de que nós podíamos mudar ou os procedimentos ou alterarmos a fabricação do material que mandamos para eles. O Ministério da Agricultura da Namíbia suspendeu a entrada do farelo e subprodutos de moagem de Angola por entender haver irregularidades de licenças, mostrando igualmente inquietação com a propagação de doenças animais. Educação para a cidadania. Papel da família. Em destaque. O Presidente da República autorizou a abertura do concurso público para requalificação e ampliação de instituições do ensino superior, nomeadamente a Escola Superior Pedagógica do Benco, os ICET do Uambo, UIS e Willa. A empreitada conta com o financiamento do Banco Mundial, que, para o efeito, disponibilizou 200 milhões de dólares norte-americanos. A decisão surge no âmbito do Projeto de Desenvolvimento do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação TEST e consta do despacho presidencial número 360/25, de 15 de dezembro de 2025, publicado em Diário da República. O despacho está igualmente enquadrado no Acordo de Financiamento número 9.615, celebrado entre Angola e o Banco Mundial. O documento autoriza a despesa e formaliza a abertura do concurso público para a adjudicação da empreitada, delegando competências ao Ministro do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação para dirigir todo o processo ou subdelegar os atos procedimentais inerentes à execução do projeto. De acordo com uma informação veiculada pela ANGOP, as obras vão incidir sobre a requalificação profunda das infraestruturas existentes e a construção de um novo edifício acadêmico, permitindo uma reorganização funcional dos espaços pedagógicos e administrativos da instituição, segundo o presidente do ICED Willa, Herde Barro. Em declarações, a ANGOP realçou que, no âmbito da intervenção, alguns gabinetes atualmente instalados no edifício antigo serão convertidos em salas de aula, enquanto os serviços administrativos e compartimentos de docentes passarão a funcionar no novo edifício. Está igualmente prevista a requalificação integral
do Lar dos Estudantes, que voltará a operar em condições adequadas para o acolhimento, assim como as novas salas de aula, laboratórios, um refeitório e uma piscina, e a valorização dos 4 campos desportivos já existentes. O projeto prevê a construção de um edifício de 2 andares, integrando um parque de estacionamento para perto de 300 viaturas, 2 auditórios para 250 e 300 lugares, respectivamente, e um auditório ao ar livre. Com a execução da obra, o ICE do Ila passará de 30 salas de aulas para um total estimado de 85, sem contar com laboratórios e outras dependências pedagógicas, o que deve duplicar a capacidade de resposta à crescente procura de formação. Atualmente, a instituição ministra 13 cursos de graduação e 11 de mestrado. A curto prazo está prevista a abertura de mais um mestrado em Educação Física e Desporto, elevando para 12 os de pós-graduação, além de um doutoramento já em funcionamento, com a perspectiva de implementar mais 2. O Programa Nacional de Alimentação Escolar foi lançado nesta sexta-feira em 3 escolas do município do Mussulo. A iniciativa vai beneficiar, nas escolas contempladas, mais de 300 crianças com refeições recomendadas. 2.768 alunos de 3 escolas no município do Mussulo irão beneficiar de alimentação escolar. O antigo programa de merenda escolar ficou para trás, segundo o administrador Baudílio Vaz, que fez a apresentação do Programa Nacional de Alimentação Escolar no Complexo Escolar 9053. A dieta foi acautelada por especialistas para garantir que as crianças comam de forma saudável e para que não haja desistências nas frequências das aulas. Fica para trás sim a merenda escolar. O Governo Central identificou que mais do que dar uma merenda escolar, melhor é dar uma alimentação escolar quente para garantir uma melhor condição de saúde para as nossas crianças e maior facilidade de assimilação de conhecimentos. Razão pela qual nós estamos aqui hoje a fazer o lançamento do programa da alimentação escolar no município do Mussulo. E nós queremos dizer que mais do que evitar desistências é mesmo dar qualidade de ensino às nossas crianças. É garantir que essas crianças aqui sejam tratadas numa condição, olhando para aquilo que é o extrato socioeconômico local, eles tenham a condição mínima básica para garantirem sustentabilidade no ensino. O programa está a ser lançado hoje no município do Mussulo, em todas as escolas, e nós queremos garantir que com este lançamento do programa a melhoria de ensino continue se elevando. A própria concessão do cardápio, da própria dieta deste programa foi feita com alguma ciência, com um grupo de nutricionistas que acompanharam a concessão do menu para garantir que tudo aquilo que for das crianças seja alimento que contribua para a melhoria da saúde das crianças e também a facilidade de assimilação de conhecimentos. Neste momento estamos a lançar o programa em 13 escolas e estamos a lançar em 13 escolas apenas porque o programa na sua concessão ele é tão completo que ele prevê também já a implementação de refeitórios, apetrechamento dos refeitórios e também a compra dos alimentos da dieta balanceada. O número total de alunos a beneficiar dessa merenda são 2.768 alunos a nível do nosso território. Não é? Neste momento estamos já a garantir que nestas 3 escolas os alunos recebam, mas a ideia é até antes do final do mês de janeiro todos os alunos estejam a beneficiar da merenda, da refeição escolar. Entretanto, Baudílio Vaz, para as escolas de região, estão também a ser criadas melhorias na acomodação das salas de aulas, como salas climatizadas para o conforto dos alunos, uma vez que o Mussulo é uma zona árida e quente. A nível local, estamos também a fazer alguma melhoria nas nossas escolas, como a climatização das salas de aulas, uma vez que o município do Mussulo é bastante árido e quente. Não é? Somos o município mais tropical de Luanda e sabemos que essa temperatura também dificulta bastante a assimilação de conhecimentos.
Vamos falar agora de educação e cidadania. Munícipes ouvidos pela Rede Girassol, nesta sexta-feira, defendem um papel mais ativo da família na orientação dos jovens e apontam o imediatismo como um dos fatores na base da quebra de valores no meio social. Todos os dias, Mário Antônio reúne-se com a família à mesa para jantar. Um hábito adquirido com os pais. Ele acredita que este exercício diário é bom porque é um momento de partilha de valores morais e sociais. Eu sempre desacostumei, porque já é uma educação do berço, né? Os meus pais acostumaram-me assim desde pequeno, e eu passo para eles essa mesma experiência, que todos os dias, né? Que são os domingos, de segunda a sexta, nos dias de laboral de trabalho, e às noites assim que chego tenho o hábito de estar com eles na mesa. A experiência que eu sempre passei por eles é enquanto estiverem à mesa não se pode falar ao telemóvel. Nos últimos tempos em Angola, questões como casamento, respeito e amor ao próximo têm desaparecido. Metódio do Espírito Santo, de 27 anos de idade, afirma que a família base e pretende casar-se e construir uma família para a massificação da sociedade. E é bíblico, porque a Bíblia narra o seguinte: a mulher deixará seus pais para que se juntar a um homem para constituir uma família. E eu penso dessa forma porque eu penso em casar. Nesse momento sou comprometido, estou com a minha parceira e as visões holísticas são daqui a 1 e quiçá 2 anos. Mas não só por ser bíblico, por ser uma questão de quê? Sociedade. Todo homem por si só tem que constituir família para a massificação da sociedade. O padre Albino Sacangila diz que atualmente as famílias são formadas maioritariamente por jovens, a quem também não lhes foram transmitidos certos valores. As famílias que nós temos agora são também fruto de uma educação que não recebeu muito, né? Então temos aqui pais muito jovens, mães muito jovens, né? Não todos, né? Óbvio, cada família é uma família, há aí exceções, há famílias novas, mas muito excelentes, que fazem um papel realmente forte e positivo nesta formação, mas se formos a avaliar, né, encontraremos que a maioria das nossas famílias não estão preparadas para educar, né, os seus filhos aos valores, né, porque também não receberam muito, acreditamos nisto. Então, se pelo menos lá em casa existe esta grande debilidade, nós como escola e como igreja não podemos falhar. E para Adriano Eduardo, o imediatismo está na base da perda dos valores morais e cívicos. É uma sociedade que tem o conhecimento bem consolidado, dificilmente se perde, e a nossa sociedade está mais do imediatismo em detrimento seguir o processo normal da vida. E nós queremos tudo por agora, já, independentemente se estás pronto ou não estás pronto. Então, a nossa sociedade precisa primeiro ter o conhecimento das coisas, só assim que vai prosseguir em frente. No entanto, o padre Albino Sacangila afirma que na nossa sociedade os valores degradam-se quando o Estado autoriza que a disciplina de educação moral e cívica deixe de ser obrigatória e passe a ser opcional. Nós aqui lecionamos e nos programas que o Estado nos apresenta, né, que o Ministério nos apresenta, normalmente temos um tempo só para esta cadeira. Então, a educação moral e cívica. Né? E nós ouvimos muito, né, que nos programas do governo há esta preocupação do resgate dos valores. E encontramos alguma contradição, né? De que forma queremos recuperar os valores se colocamos a cadeira que traz valores como uma cadeira opcional. Então, aqui na nossa instituição, como a nossa preocupação é maior, né, nesta área da recuperação dos valores morais e cívicos, né, nós damos a esta cadeira 2 tempos, sacrificamos alguma das cadeiras que têm mais tempos para atribuirmos mais tempo a esta cadeira de educação moral e cívica, porque acreditamos que precisamos reforçar esta disciplina se realmente o que queremos é resgatar os valores. O catequista Elídio Pedro disse que muitas famílias proíbem os filhos de frequentar as catequeses. Já tivemos muitos catequizanos que desistiram ao longo do percurso catequético, isso também por influência da família, porque o que acontece muitas das vezes?
o jovem vai à catequese, mas não por impulso da família, mas sim por impulso de um amigo, ou porque viu um amigo que foi batizado, então também ele sente aquela ansiedade de participar da catequese. Só que muitas das vezes ele não consegue seguir o percurso, porque se calhar a família é de uma outra religião que não tem a catequese, então nós como católicos temos a catequese, então o jovem acaba desistindo. Outros também por influência das outras seitas que não têm ajudado muito também na nossa sociedade. O governador do Icolibengo disse em entrevista exclusiva à Rede Girassol que estão em curso na província programas que visam desenvolver a agricultura e a pesca. Ausílio Jacob referiu que mais da metade dos produtos que abastecem o mercado do 30 têm origem nos campos da província do Icolibengo. O governador, que foi o convidado desta edição do especial entrevista, falou também da recolha de lixo na região. A província de Icolibengo tem-se deparado com dificuldades na recolha do lixo, principalmente no município de Calumbo, nos diferentes zangos. Em causa está a inexistência de uma empresa de saneamento básico. O governador Ausílio Jacob diz: empresas, incluindo a própria que ganhou o concurso, que se predispôs também a dar os seus meios para ajudar na situação específica dos zangos, mas as cooperativas de limpeza nós estamos a dar resposta a isso. Hoje o zango já não está como estava. Qual zango? Todos os zangos já não estão com os aglomerados de lixo que tinha coisa de 2 semanas atrás, quando circular nas redes sociais, porque estamos a fazer uma intervenção profunda no sentido de evitar que a degradação da imagem das ruas dos zangos 1, 2 e 3 chegasse aos níveis em que estava. Por quê? Porque as cooperativas recolhiam lixo, mas elas têm meios pequenos, que não têm capacidade para grandes aglomerados. Então eles concentravam o lixo num determinado sítio. Era preciso ter as compatibilizadoras ou as grandes máquinas para recolher esse lixo, as pás carregadoras e colocar nos caminhões. Esse processo está em curso. Icolibengo é uma província com um potencial agrícola e pescatório significativo. Por isso, através do PIAC, Programa Integrado de Assistência Comunitária, o governo tem estado a promover ações que visam desenvolver o setor. Porque a nossa província é uma província potencialmente agrícola. Nós temos 3 rios. Temos o rio Zenza, que banha Cabir e banha o Sequer. Passa pelo Sequer. Temos o rio Kwanza, que passa pelo Cabo Ledo, passa pela Kisama e passa por Calumbo. Temos o rio Longa, que passa pelo Cabo Ledo. Todas essas áreas onde esses rios passam são potencialmente agrícolas. E não só, os solos são favoráveis. E ainda temos a componente da piscicultura e da pesca continental. E temos a pesca marítima no Cabo Ledo. Nós somos uma província rica do ponto de vista de recursos hídricos e do ponto de vista de solos aráveis e da disponibilidade de água. O governador Ausílio Jacob explica que a campanha agrícola 2025 foi proveitosa. O gestor público sinalizou no especial entrevista que mais da metade dos produtos que abastecem o mercado do 30 saem dos campos agrícolas da província. Nós hoje somos a província que mais potencia a procura, ou seja, dá resposta à procura de produtos do mercado do 30 que ontem vinham de Carrinha do Sul da Angola. Hoje o tomate feito em Caxicana, em Bom Jesus, em Cabo Ledo, estamos a falar o tomate, a cebola, o pepino, a couve, o repolho, todos os legumes, acabam por encontrar origem no nosso território. Mas o que é que se produz para os legumes? Produz-se muito milho, produz-se batata doce, produz-se mandioca, jinguba, estamos a produzir feijão, estamos a produzir arroz. E nós em Icolibengo, quando as pessoas dizem que há fome por aí, em Icolibengo não tem fome. As pessoas em Icolibengo têm a consciência de que os campos que nós temos que produzem alimentos, com o apoio que as administrações e o governo provincial deu às cooperativas, permite hoje as pessoas sentirem-se à vontade, porque elas produzem em grande escala. Nós hoje estamos a produzir milho 3 vezes por ano. A província de Icolibengo nasce da divisão de Luanda, tem como sede a Vila de Catete,
conta com 7 municípios, 11 comunas e uma população estimada em mais de 1.200.000 habitantes, distribuídos numa extensão de 3.819 km². Vamos fazer uma pequena pausa, voltamos logo a seguir com a atualidade informativa nacional e internacional. Até já. Seja bem-vindo de volta à atualidade informativa aqui no Girassol Jornal, edição de sexta-feira. Os preços globais dos alimentos registraram uma subida média de 4,3% em 2025, anunciou a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Ainda assim, o índice de preços dos alimentos da FAO, que mede a evolução mensal de um cabaz de produtos comercializados, de 127,2 pontos, com o impulso dos preços dos óleos vegetais e produtos lácteos. Embora tenha terminado o ano com a sua terceira queda anual consecutiva, o valor dos grãos recuperou em dezembro devido às preocupações ligadas à exportação de trigo na região do Mar Negro. A forte procura de milho e aumento da produção de etanol no Brasil e Estados Unidos da América. Na matéria internacional, o presidente dos Estados Unidos da América e a vencedora do Prémio Nobel da Paz têm encontro marcado para a próxima semana. O anúncio foi feito pelo estadista norte-americano Donald Trump. Confira no Compacto Internacional. Em entrevista à Fox News, o presidente dos Estados Unidos da América revelou que irá encontrar-se com Maria Corina Machado na próxima semana. Afirmou ainda que será com toda a honra que receberá o Prémio Nobel da Paz, que esta afirmou que entregaria a Donald Trump pela captura de Nicolás Maduro. Sei que ela virá na próxima semana e estou ansioso por poder cumprimentá-la, disse em entrevista, referindo-se à líder da oposição venezuelana. O republicano norte-americano fez também referência ao fato de Corina Machado ter afirmado que tinha intenções de lhe entregar o seu Prémio Nobel da Paz, ao que disse ser uma grande honra recebê-lo. Após esta declaração, a Casa Branca não deu mais pormenores sobre este possível encontro, nem sobre que temas poderão ser abordados pelos dois intervenientes. Nicolás Maduro foi capturado no sábado numa operação militar norte-americana, ato esse que mereceu elogios da parte da líder da oposição da Venezuela, que nessa senda revelou que tenciona voltar ao país. O Tribunal Federal da Nigéria concedeu liberdade sob fiança ao ex-ministro da Justiça e procurador-geral Abubakar Malami, que aguarda julgamento por lavagem de dinheiro. Malami atuou como principal assessor jurídico do ex-presidente Muhammadu Buhari entre 2015 e 2023. A Comissão de Crimes Económicos e Financeiros da Nigéria o acusa juntamente com o seu filho e a sua esposa de roubo e lavagem de fundos públicos no valor de cerca de 6 milhões de dólares. Malami foi acusado de 16 crimes de lavagem de dinheiro no mês passado e está preso em Abuja desde 30 de dezembro. Ele nega todas as acusações. O oceano armazenou mais calor em 2025 do que em qualquer outro ano, desde o início das medições modernas, em 2023. Em 2025, cerca de 16% da área oceânica global atingiu recorde e a volta de 33% ficou entre os 3 valores mais elevados alguma vez registados, estando incluídas as áreas com maior aquecimento, as zonas tropicais do Atlântico Sul e do Pacífico Norte e o Oceano Antártico. Semba, no centro das atenções da Unesco. Em destaque. Tiveram hoje início as atividades alusivas às celebrações dos 450 anos da cidade de Luanda. A jornada será marcada pela realização de várias atividades políticas, culturais e recreativas. A Baía de Luanda acolhe neste preciso momento um espetáculo músico-cultural a marcar o arranque das festividades. O nosso colega Alberto Capitão acompanha este momento e vai partilhar connosco agora, entrando em direto para o Girassol Jornal desta sexta-feira. Alberto Capitão, boa noite.
É consigo. Viva, muito boa noite. Estão abertas efetivamente as festas da cidade de Luanda, que está a completar 450 anos. Uma festa que é completa com eventos de moda, também gastronómicos e ainda música, teatro e também humor. Aqui na Baía de Luanda é onde vão acontecer grande parte das atividades, com realce para espetáculos músico-culturais. Vamos rapidamente à conversa com a administradora municipal da Ingombota, Milka Kakesse, que nos vai falar mais sobre o que está previsto para estes fins de semana até 31 de janeiro. Senhora administradora, muito boa noite. Estamos a falar de cerca de 3 fins de semana com muita música, teatro e também dança. Naturalmente, são 450 anos. Realizamos aqui um programa na Baía de Luanda para todos os gostos. Cultura, arte, música, gastronomia, educação financeira, educação ambiental. Portanto, queremos que todos os cidadãos da província de Luanda sintam-se acolhidos. Nos demais municípios da província de Luanda também temos vários eventos, porém aqui a Baía de Luanda, e por ser o centro da cidade, portanto, tem um programa especial. Muito bem, em termos de abertura, quem pode participar, quais são as modalidades? Portanto, para já o acesso é livre, nós continuamos a receber propostas de atividades e vamos adaptando. Claramente que muitos munícipes, muitas empresas, associações e até organizações religiosas só puderam organizar-se agora e estamos abertos a isso. Temos a decorrer também um campeonato comunitário com várias modalidades, futset, basquetebol, videogame, matraquilo, tudo que a juventude e os adolescentes gostam, para passarmos aqui momentos de diversão e também aprendizado, vários concursos. Vão ser momentos, praticamente 23 dias de muita alegria, muito entretenimento e, acima de tudo, vamos viver Luanda na moda do Luanda. Muito obrigado. São palavras da administradora municipal da Ingombota, Milka Kakesse, ela que é administradora deste município centro da cidade de Luanda. Ora, mais cedo, o governador provincial Luís Nunes da Fonseca fez a abertura oficial desta feira que acolhe espaços para gastronomia, também moda, teatro, música e também educação financeira. O governador de Luanda, na conversa que teve com os jornalistas, disse que a província de Luanda vai nos próximos tempos registrar alterações significativas, tendo mesmo usado a palavra de que Luanda vai conhecer um desenvolvimento significativo e vai virar de patas para o ar, permita-me o termo, porque Luís Nunes se referia ao quadro de projetos que estão desenhados para a província de Luanda, por exemplo, no domínio das infraestruturas rodoviárias. Vamos ver e ouvir o que disse o governador Luís Nunes da Fonseca. Que nós vamos virar Luanda de patas para o ar, no bom sentido. Muitas coisas virão, mas tudo em benefício da melhoria da qualidade de vida das nossas populações. Luanda, há 450 anos, uma província, uma cidade de muita história, cultura, e estes 450 anos têm que ser vividos intensamente e sempre com uma esperança de uma Luanda cada vez melhor. As palavras do governador provincial de Luanda, Luís Nunes da Fonseca, quando chegou aqui à Baía de Luanda para fazer a abertura das festas da cidade de Luanda. Luanda que está a completar 450 anos. A festa oficial vai acontecer no dia 25 de janeiro. É aí que vai ser feito o corte do bolo da cidade de Luanda. Todavia, as atividades foram abertas no dia de hoje, 9 de janeiro, e vão decorrer até 31, desde que é o primeiro mês do ano. Por esta altura já também vão se preparando os artistas que vão passar por este palco, dentre eles Dom Caetano, também Calabeto e muitos outros artistas da Praça Nacional. É por esta altura o que nós podemos avançar para a nossa audiência. Nos próximos dias levaremos claramente outras incidências desta festa de Luanda, que vai decorrer até ao dia 31 deste mês. Os cumprimentos são do Leandro Diogo e do Alberto Capitão. Boa noite. A toda a equipa, boa noite. Tomamos boa nota. Obrigado por essa partilha. Boa noite a toda a equipa. Tomamos boa nota. Obrigado por essa partilha.
Na província de Cabinda, agentes culturais defendem a aplicação de políticas concretas que visam resgatar a identidade cultural. A província de Cabinda é considerada como uma das maiores referências da cultura nacional, devido à vasta riqueza que oferece em termos de princípios costumeiros. Por isso, o Dia da Cultura serviu de uma reflexão coletiva sobre as políticas a utilizar no resgate da nossa identidade. O que é observável nos dias que correm é a perda dos principais valores, como é o caso da língua, vestuário, culinária, dança, entre outros. O que se assiste hoje é quase jogo de culpa. Os mais velhos dizem que os jovens não mostram interesse nos nossos usos e costumes. Já os jovens afirmam que não tem havido a transmissão desses princípios. A nossa reportagem procurou ouvir alguns agentes culturais. Para este ancião, por exemplo, os valores estão quase perdidos. O seu resgate deve ser um exercício urgente. Nós aqui em Angola, em Cabinda em particular, estamos a se ver numa cultura já depois da Conferência de Berlim. Pelo menos nós aqui em Cabinda, a cultura, nós é que estamos a fazer a cultura, as entidades tradicionais. Nós estamos a perder um bocado a cultura, porque há certas coisas que houve no tempo dos nossos antepassados, já não existem. Principalmente, vejamos pela língua, a nossa língua fiote. Esta língua, a maioria da juventude deste povo tem vergonha de falar fiote. Foram 50 anos de perdição cultural. Então, nesta altura, estamos a viver de mãos dadas, todos nós, anciãos e conhecedores da matéria cultural, para ver se a gente volta a alimentar a juventude, fazer acordar e buscar o seu interesse. Porque, afinal de contas, estamos completamente perdidos. A Igreja tem um papel preponderante na salvaguarda da cultura. No entender do pastor Pindi Dueme, as entidades religiosas devem colaborar com o governo na recuperação da nossa identidade. Nós podemos nos desenvolver, podemos crescer intelectualmente, mas não devemos esquecer as nossas raízes. Nós temos um povo multicultural, mas muitas das vezes o nosso povo não tem como sustentar a sua própria cultura, pelo que caímos facilmente naquilo que é alheio. Eu vou pedir ao povo que possamos voltar às nossas fontes, tirar o que é bom, manter isto e podemos avançar assim, tendo uma identidade como Cabinda. O secretário provincial da Cultura disse que está em curso um plano que visa promover diversas atividades que terão como objetivo principal resgatar os valores culturais que estão a perder-se. Em relação ao património material, já temos vindo a fazer um trabalho preciso junto das administrações municipais, nos 10 municípios da província, para avaliarmos o estado, as condições que se encontram esses monumentos. Por isso é que dentro do nosso programa elencado constam também visitas em loco a estes monumentos e sítios, e a parte ligada ao património imaterial, a principal inquietude prende-se com a nossa língua materna, o nosso vulgo fioto e binda, como temos dito, e também estamos muito mais lisonjeados ao percebermos que finalmente nós também em Cabinda já estamos na reta final para a implementação da língua materna a nível das escolas. O Dia da Cultura em Cabinda serviu para uma reflexão coletiva sobre como resgatar os principais valores. Agora, a página desportiva. O presidente da Federação Angolana de Futebol, Alves Simões, afirmou que o fracasso de Angola no CAN não tem a ver com a troca do selecionador em véspera de competição africana. Continua o eco sobre a eliminação precoce de Angola no CAN 2025, diferente da edição passada da maior prova futebolística do continente africano, em que o combinado nacional chegou aos quartos de final e foi eliminado pela poderosa seleção da Nigéria. Em Marrocos, os palancas negras terminaram na terceira posição do grupo B. Angola, às ordens de Patrice Baumel, fez 2 pontos em 9 possíveis.
O presidente da Federação Angolana de Futebol, Alves Simões, afirmou que o fracasso de Angola na competição africana não tem a ver com a troca de treinador no comando da seleção nacional e apontou o perfil de Patrício Bomel como o adequado para estar à frente dos Palancas Negras. Antes de tomarmos essa decisão, fomos buscar e procurar alguém que tivesse participação já em competições de seleções nacionais em África, que conhecesse. E assim foi que encontramos o professor Patrick, que nós já o conhecíamos de outras ocasiões. Portanto, estas foram as questões que achamos por bem, mas o fracasso nosso não teve nada a ver com esta substituição. Quanto à saída do português Pedro Gonçalves dos Palancas Negras, Alves Simões fez saber que o fez devido às várias insatisfações de várias pessoas ligadas ao futebol. Dizer que uma maioria de muitos já não apostavam na continuidade do ex-selecionador. Essa maioria, jogadores ou dirigentes? Quando digo muitos dos dirigentes, muitos dos jornalistas, muita gente. Mas nós, quando mudamos, não foi só pelas questões desportivas ou pelos resultados esportivos. Houveram outras questões que aqui agora não interessa enumerar. Recordo que Pedro Gonçalves deixou o comando técnico da Seleção Nacional a 19 de setembro de 2025, 3 meses antes do arranque do CAN de Marrocos. A seleção do Senegal conseguiu a primeira vaga às meias de finais do Campeonato Africano das Nações, que decorre no Reino de Marrocos, após travar nesta tarde a seleção do Mali por 1-0. O único golo do encontro foi de autoria do atacante senegalês de 25 anos de idade, Ilamane Di Ayaoui. Aos 27 minutos dos primeiros 27 minutos, no caso. E também o vencedor do jogo da manhã entre o Egito e a Côte d'Ivoire. O Mali terá de se contentar com o alcance dos quartos de final do CAN de Marrocos de 2025. Vamos fazer a segunda pausa desta edição. Volte connosco também, pois ainda temos muito mais a partilhar consigo. Num país de segredos, o silêncio é arma letal. Eles controlam o que se sabe e o que nunca será dito. Quanto custa o silêncio? Quando o silêncio escapa, o país treme. Os donos do silêncio. Está a chegar a novela que vai fazer Angola falar alto. Está tudo bem? Pressa a tua medida! Chegou o Cochito! A DSTV! A bater no convito! É DSTV Cochito! A luta no preço de cama! Pagas 7 dias, sempre sem cama! Seja para a Jéssica
Cochito, agora podes pagar só 7 dias do teu pacote favorito. Com a DSTV ninguém fica aflito. DSTV Cochito, o pagamento que cuia. Seja bem-vindo de volta à atualidade informativa aqui no Girassol Jornal. Esta é a terceira parte. Temos muito mais ainda para partilhar consigo. Na província da Lunda Sul, as autoridades defendem a valorização da identidade e das tradições regionais. O Dia da Cultura Nacional, assinalado na última quinta-feira, ficou marcado naquela região do país pela inauguração do primeiro ateliê de artes. A província da Lunda Sul assinalou o Dia Nacional da Cultura com a realização de um ato provincial marcado pela valorização da identidade, da criatividade e das tradições do povo lundense. A cerimônia reuniu autoridades locais, agentes culturais, artistas e a comunidade em geral no momento da exaltação das diversas expressões culturais. Como sabem, este é um dia que foi instituído por um ato simbólico do então presidente Dr. António Agostinho Neto e que a partir daí passou a ser celebrado como o Dia da nossa cultura. Eu diria mesmo que a cultura é a única valorização da cultura, considerando ser um dos tesouros que cada angolano carrega. E queria mais uma vez sublinhar que nós, o governo da província da Lunda Sul, valorizamos a cultura, vamos continuar a valorizar a cultura e estamos com vocês, os fazedores de arte, aquelas pessoas que no seu dia a dia se dedicam a manter, reproduzir e desenvolver aquilo que de mais precioso temos enquanto angolanos. O ato serviu igualmente para a inauguração do primeiro ateliê de artes da Lunda Sul, denominado Mãos de Artes, um espaço criado para promover o talento local, incentivar a produção artística e preservar o patrimônio cultural da região. Dizer que é o primeiro ateliê a nível da nossa província, porque surgiu essa ideia porque os artistas que vão ligeiramente dispersos não tinham um local fixo identificado para que alguém fosse para lá e adquirisse uma peça. Já com este ateliê, já sabem onde se dirigir, caso precisem de uma peça artesanal, um quadro de um artista plástico, e já sabem onde encontrar. Há alguma dificuldade em juntar artistas que têm feito muito trabalho bom aqui na nossa província. Por sua vez, os artistas locais reconheceram a importância da data e garantem continuar a preservar a cultura local. É um dia muito importante para nós como angolanos, para nós como fazedores de arte e para todo aquele que valoriza a cultura. E nós temos que preservar a nossa cultura para amanhã os nossos filhos verem o que nós temos já a fazendo. Por exemplo, nós aqui, a cultura chokwe, hoje em dia o Sassa chokwe, é o que te anda, já está a nível do mundo, já está reconhecido na Unesco. O Dia Nacional da Cultura na Lunda Sul foi marcado pela inauguração do primeiro ateliê denominado Mãos de Artes, no município de Moangueje. O Semba, género de música e dança tradicional angolana, vai constar na lista de Património Cultural da Humanidade da Unesco até ao fim deste ano. A garantia foi dada na última quinta-feira no Kwanza Norte pelo Ministro da Cultura, que falava durante o ato central das celebrações do Dia da Cultura Nacional. O Ministério da Cultura pretende levar ainda este ano o estilo musical Semba a Património Cultural da Humanidade. O Semba é um símbolo da identidade angolana, reconhecida como Património Imaterial Nacional em 2023 e considerado a palavra do ano. Felipe Zau revelou que estão cumpridos todos os requisitos essenciais junto da Unesco, que vão determinar a classificação da música e dança Semba como patrimônio, tal como aconteceu com morna, fado, samba, rumba e outros ritmos. Dentre as vantagens que podem resultar da iniciativa, destacam-se a conquista do reconhecimento internacional para o Semba como expressão cultural global. O ministro disse igualmente que estão em níveis avançados o dossiê de inscrição das pinturas rupestres da Gruta de Chitendeulo, na província do Namibe, o corredor do Kwanza, bem como o memorial da Batalha do Cuito Carnaval,
O titular garantiu também que está empenhado na adoção de estratégias que assegurem a preservação das línguas nacionais de Angola, medida que visa a concessão de um estatuto especial às línguas e assegurar a sua preservação. E assim estão contadas as principais notícias aqui no Girassol Jornal, edição de sexta-feira. Continua também a acompanhar a nossa programação, pois tem muita coisa boa para assistir aqui na Rede Girassol. Boa noite, fique bem, até o nosso próximo encontro.